Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, o horário que for nos assistir. Estamos aqui em mais um Chamo Jurídico, o Condomínio Pode, para conversar com o David, síndico da Zelos Gestão, desculpa, David. Mas antes, é muito importante, né, já aqui que a gente pontue a nossa primeira e importantíssima patrocinadora, LCD Condomínios. Agradecer a pessoa do seu Luiz Carlos e do Marcelo. E nossos apoiadores institucionais, que são a SEX, a Anacom, que eu tenho muita gratidão por fazer parte, Condomínios pelo Mundo, que é um canal importantíssimo de seguir e ver a diferença do mundo condominial, não do Brasil, mas, né, o mundo inteiro, que tem muita. Só aqui a gente já tem um caos, né, mas fora do Brasil também. E o Conase. Então, reforçando hoje, agradecer ao David por estar aqui, por compartilhar com a gente a experiência da sindicatura, a coragem da sindicatura. Sim. David, como eu disse pra ti ali, né, antes de começarmos, que não sou síndica, por quê? Porque não tenho coragem. Pra mim, a advocacia é uma profissão para corajosos, a sindicatura é mais. Primeiramente, então, quero agradecer ao convite de estar aqui hoje participando desse podcast com a doutora Jaqueline, Tatiana, muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui hoje fazendo essa gravação com vocês aqui, nesse dia aqui, falando sobre condomínios. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer primeiramente ao David por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer à colega Tatiana, né, por estar conosco em mais um episódio. E vou começar a fazer as perguntas para o senhor David. Vamos lá. Como que você entrou no mercado de sindicatura, David? Então, eu sempre falo que ninguém sai do ensino médio assim, ó, vou virar síndico. Ou as pessoas pensam, vou virar advogado, vou virar um engenheiro. E a minha trajetória pelos condomínios, ela começou muito quando eu comprei meu primeiro imóvel. Né? A minha primeira formação hoje, eu trabalhei muito tempo na área da saúde, me formei na área da saúde, como radiologia, e quando eu e minha esposa compramos o nosso primeiro imóvel, foi bem suado, assim, a gente casou, compramos nosso primeiro apartamento, a gente morou, nunca tinha, sempre me criei morando em casa, e fomos morar justamente num condomínio. E nesses vai e vem, aquela coisa, sempre melhorando alguma coisa na casa, vendo sempre o pai arrumando alguma coisa na casa, eu vi que o meu condomínio precisava se arrumar algumas coisas. E isso estava me incomodando. E eu perguntava pro síndico, cara, por que não arruma isso? Por que não ajeita? Por que não troca? Dá uma novo ânimo para os condomínios. Ele sempre dizia, não dá, tem que ver, não tem dinheiro, temos que resolver. Então, comecei a participar então, nas reuniões, nas assembleias de condomínio, e um dia eu falei pra minha esposa, olha, eu acho que eu vou ser síndico desse prédio, vou melhorar esse prédio. Daí minha esposa, não entra nessa furada, tu não pode se envolver com isso. Eu disse, mas acho que teria como melhorar um pouco, né? Então, fiz parte de um conselho. Primeiro ano. No segundo ano, o pessoal disse, olha, por que você não vira o síndico? E eu disse, vamos tentar então. Então comecei como muitos, né, da área, começo como síndico morador e comecei a trabalhar nesse ramo, gostando muito sendo síndico morador, trabalhava ainda na área da saúde e começamos a melhorar o nosso ambiente familiar, melhorar nosso condomínio. Eu até digo assim que para mim é uma experiência muito grande, porque dentro do meu condomínio tinha um apartamento para vender há mais de 2 anos, por um certo valor. Quando a gente entrou como síndico, a gente sentou, fizemos um caixa, fizemos uma chamada extra, porque nós vamos pintar o prédio. Vamos dar uma melhorada no prédio. E daí eu cheguei no proprietário assim, tira da imobiliária, deixa a gente pintar, reformar, depois coloca de novo. Quando a gente fez isso, né, ele tirou e depois ele vendeu por um 40% a mais do valor que estava antes. Então isso para mim foi muito gratificante. E as imobiliárias a imobiliária atendia nós na época como administradora, disse, por que não vira síndico profissional? Eu disse, não, a minha área é da saúde, eu gosto da área da saúde, não me vejo hoje não sendo síndico profissional. O que é isso? Como isso funciona? Isso ficou matando na minha cabeça por um tempo.
Depois de um tempo, outra pessoa, uma outra advogada que também tinha um apartamento de investimento, disse, olha, tu seria um perfil muito forte para síndico profissional. Eu disse, será, doutora? Claro. E a partir daí eu pensei, por que não? Vamos tentar entrar para esse mundo. A gente foi, estudamos, foi atrás de cursos, foi atrás de conhecimento e começamos a carreira por aí, então. Larguei a área da saúde, não quis mais fazer plantão em hospital, comecei a fazer plantão em condomínios. E comecei 24 horas por 24 horas. E foi assim que eu entrei neste mundo. E hoje eu digo assim, hoje realmente eu sou uma pessoa que pode dizer assim, olha, hoje eu sou feliz do que eu trabalho. Gosto muito atuar onde eu trabalho hoje, atuar no meio de condomínios. Hoje realmente o condomínio em mim está intrínseco, sabe? Trabalhar com condomínios, atender pessoas, está em mim. Eu me sinto muito realizado para trabalhar nesse meio. Ah, então te passaram a doença, né? Do Isso, condomínio. me passaram. A cachaça, Tati. A Isso. doença, a cachaça. Mas é que ela é pra sempre, né? É um vício. Sim. É que nem os bêbados, né? A gente brinca, bebe e vira uma doença. Então, eu sou viciada em condomínio e não conheço quem trabalhe com isso que não seja viciado. Tu acha uma coisa que eu até anotei, uma frase que eu vi essa semana, que tu disseste assim, eu via o meu pai fazendo as manutenções e daí eu me mudei e ali eu via que faltava muita coisa. Sim. E tu questionavas o síndico e ele dizia, não consigo, não faço. E aí o que tu fez? Tu foi lá e disse, eu vou fazer, eu vou melhorar. E eu vi a frase que dizia assim, se você faz melhor, faça você mesmo. E foi isso que tu fez. Exatamente. Né? Então, em vez de ficar incomodando aquele síndico, tu tomou Claro. a iniciativa de eu vou começar e aí finalizou dizendo, estudamos e buscamos conhecimento. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que alguém, né, agora diz, eu sou um apaixonado por condomínios, eu trabalho com isso e eu busquei conhecimento para quê? Para mudar a vida das pessoas e valorizar patrimônios. É isso que a gente precisa no mercado. Esse amor, né? Esse amor à sindicatura, né? Porque hoje a gente está num mundo de amadores nessa área, né? Tem muitos amadores. Eu sou síndico profissional, que de profissional não tem nada. Tanto que quando eu me lancei esse mercado, primeiramente eu fui entender mais esse mercado. Eu fui realmente, será que é isso? Antes de tomar qualquer decisão, largar, porque eu estava muito consolidado na minha área profissional da radiologia. Tanto que se eu tava no hospital, minha vida tava tranquila. Eu fazendo 2, 3, 10 exames, claro, eu continuava mesmo. Fazendo nenhum exame, continuava a mesma coisa. E daí, então, assim, não, vamos buscar o conhecimento disso. Tanto que eu fui para São Paulo, dei uma pesquisada mais no mercado, fiz um curso lá, fiz o segundo curso, na verdade, da segunda turma do Senac sobre síndico profissional. Eu fiz também, ali conheci muitas pessoas hoje que trabalham comigo hoje também, dentro dos condomínios, e sempre se atualizando, né? Então, e realmente, quando eu vi isso, eu quero isso para mim, é isso que eu quero. Daí eu pensei, não, então eu realmente não posso mais rezar para dois santos. Não tem como eu trabalhar mais no hospital e não tem mais como eu trabalhar como síndico. Tanto que no começo da minha carreira, eu fui primeira, antes de largar tudo, eu fui um assistente, um braço direito de uma outra síndica. Trabalhei um tempo com ela, comecei a aprender, mas fiz o meu estágio com ela durante um tempo, para depois eu me entrar no mercado solo daí. É isso, o amadorismo, ele vem de cursos, por exemplo, de, eu entro 8 horas da manhã num curso, saio 10h30, tô síndico. Né? Virei síndico, esse foi o conhecimento que eu busquei. E eu acho que a sindicatura, como nós, advogados, é um ensino constante, é um aprendizado constante em razão de quê? Da multidisciplinariedade e da complexidade que engloba os condomínios. Né? Porque não é assim, eu vou virar síndico. O que é ser síndico? Pontualmente, consegue dizer o que é pontualmente ser síndico de uma maneira simples, ao invés de dizer assim, é gerir uma comunidade. Gerir uma comunidade envolve o quê? Se não gestão de pessoas, jurídico, engenharia, contabilidade, né? Então, não é algo simples. Eu preciso buscar um conhecimento de mais de 2 horas para ser e estar síndico profissional e ter uma empresa com nome no mercado. Exatamente. Realmente é isso. A gente, quando... Eu digo a gente porque as pessoas que trabalham comigo hoje, né? A gente não é uma equipe.
A gente trabalha hoje por uma empresa, né? Eu tenho uma dificuldade, assim, ó, sou o dono da empresa, fundador da empresa, mas eu digo a gente no sentido que estamos crescendo todo mundo junto. Então, quando a gente lançou realmente, quando eu lancei a Zelos, eu acreditei na Zelos, eu pensei, olha, eu preciso ter um diferencial. E qual é o meu diferencial? Hoje, nem tu falou, gerir um condomínio. Não é apenas só, eu vou fazer isso, Não, tem responsabilidades, tem coisas que você responde, tem muitas coisas que você está respondendo pelo primeiro imóvel da pessoa. Daqui a pouco aquele tão suado imóvel que demorou para comprar, que tu queria ter com a casa própria, tá cuidando desse patrimônio dessa pessoa. Então a gente criou algo para realmente ser um diferencial no mercado e trazer uma certa responsabilidade realmente sobre a área de condomínios. Sim, já que nem nós falamos no último dos nossos episódios, que a questão da casa própria hoje, que o brasileiro em si, ele é muito de adquirir e zelar, e aquilo é o sonho das pessoas, né? Então, a sindicatura se torna efetivamente a representatividade de quem vai cuidar daquele meu imóvel. Claro. E aí as pessoas veem em ti o imediatismo da resolução, às vezes. Exato. Eu acho que essa é a maior dor do síndico. O síndico é o representante daquela comunidade, né? E eu vou além, né? Eu sou muito defensora do síndico profissional na figura da imparcialidade. Exato. Porque eu não sou o síndico do meu vizinho. Eu não sou o síndico do meu vizinho de porta, né? Porque tu acaba envolvendo a tua... E não é nem amizade, a tua convivência diária com problemas. Aí a pessoa tá com algum problema... Não, eu não posso pagar a cota condominial, eu tô 5 meses em atraso, aí o síndico vai, né? Não, eu vou te ajudar. Sim. Até chegar ao judiciário. E o síndico, a maioria dos síndicos, eles não têm conhecimento que isso, tá? Essa desídia dele em não fazer a cobrança gera uma responsabilidade. Sim. Então, o síndico profissional, ele é imparcial. Ele vai mandar para uma pessoa capacitada, para um jurídico, fazer essa cobrança e ele não vai se envolver. O que o síndico morador, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade. Às vezes não, né? Já que o síndico morador, ele acaba sendo prejudicado porque, assim, eu tive um problema às 11h30 do sábado. Eu vou lá bater na porta do síndico. Exatamente. Porque eu sei onde ele mora. Ele é o meu vizinho e ele tem essa responsabilidade porque eu tô pagando o salário dele, né? E infelizmente a gente sabe. Mas eu queria voltar um pouquinho que tu disse que na empresa tu faz crescer todo mundo junto. É a ideia do condomínio que tu leva pra tua empresa. Exatamente. Porque eu tenho pra mim que, assim, crescer todo mundo junto é a comunidade entender que nós estamos aqui valorizando o seu patrimônio. A soma das frações ideais que dá um terreno, Sim. que somos nós que precisamos dessa valorização. Então, dentro da tua empresa, tu leva da tua empresa para os condomínios esse crescimento de todos. Achei muito bom, parabéns. Obrigado. Hoje, David, a tua atuação, ela é somente no Vale dos Sinos? Hoje a gente atende, né? Começamos em Novo Hamburgo, atuando em Novo Hamburgo. Né, eu digo, meu primeiro condomínio é o dia que eu morei. Hoje nós estamos já há 8 anos trabalhando já como síndico lá. Virei morador, depois migrou para o profissional. Atendemos hoje realmente no Vale dos Sinos e começamos também a atuar no Vale do Caí. Né? Hoje a gente tem em Portão e já estamos com proposta também no Vale do Caí. Nós atendemos Novo Hamburgo, Portão, Campo Bom e Ivoti. Essas são as cidades hoje que a empresa está atuando no mercado de condomínios. Queremos expandir mais, né, atender mais algumas áreas, mas a gente quer ficar mais focado aqui realmente no Vale dos Sinos. Que é o que, como nós estávamos falando, né? Precisa de um atendimento, a gente tem que estar aqui para estar atendendo. Exatamente, ter uma equipe para ajudar a gerenciar. Exato. Né? Hoje, com essa expansão das Zelos, como é feita a comunicação com moradores? A gente pega sempre, hoje, e traz a tecnologia muito a nós. O WhatsApp, muito. Hoje a ferramenta WhatsApp é sensacional para a comunicação. Ali a gente tem o grupo dos moradores para aviso e o grupo do conselho. A gente trabalha sempre com esses 2 grupos. Nós fizemos, quando a gente entra num condomínio, assumimos certo condomínio.
a gente pega o regulamento interno deles, a gente lê eles, faz todo, a gente pega e faz um resumo do que mais é importante no condomínio. Mudança, horário de barulho, como usa salão de festa, a gente faz, entrega para todos os moradores para eles entenderem, porque às vezes não pega aquele regulamento interno todo e vai ler. A gente pega os resumos mais importantes e faz, entrega para eles, e nós colocamos no hall de entrada o nosso logo com o nosso nome, telefone, e colocamos os QR Codes, regulamento interno completo, convenção do condomínio e da administradora que está atendendo. E a gente também faz a comunicação por vídeo, acontece alguma coisa, que nem agora aconteceu esse desastre aqui no Rio Grande do Sul, a da chuva, a gente falou, fez um vídeo para todos os condomínios, dizendo que sabendo da situação, que estarias hoje de plantão para nos passar se tivesse alguma essa chuva que deu, se tivesse vazamento, está sendo prejudicado, alguma coisa, o condomínio que nos avisasse, a gente passou geral para todo mundo. Então hoje a comunicação também é muito hoje pela tecnologia, o WhatsApp, bastante sobre isso, e também física, a gente conversa muito com o morador. Eu tenho condomínios que eu tenho que, se eu não passar numa certa vozinha para conversar, sabe, me ver ali. Contato físico. Exatamente, esse contato físico a gente tem muito, muito mesmo, de conversar, a gente tem que passar, porque geralmente os idosos não usam muita tecnologia, então a gente conversa, nos liga, então muitas tecnologias, comunicação, né, telefone, WhatsApp e também físico, conversando com eles, entendendo eles também de alguma coisa que eles querem. Muitos não conseguem participar de uma assembleia e pede para nós levar isso numa assembleia, então a gente também leva também através da comunicação, conversando com eles. Acredito que a tecnologia, ela é nossa aliada, mas esse contato imediato e físico é indispensável. Sim, né? É indispensável, principalmente em condomínios. Acho que hoje, tu disseste que a comunicação por WhatsApp, ela é ótima, mas nos grupos fechados para dar a comunicação, né? Sim, porque comunicação. Como jurídico, eu vou dizer que depois que o WhatsApp surgiu, as demandas multiplicaram pro jurídico no condomínio, né? É surreal o que as pessoas acham possível de fazer e cometer no WhatsApp. Então, o grupo fechado, que nem tu disseste, é muito bom, mas o grupo aberto, o dito grupão... O grupão, eu brinco que eu sou a advogada que é super contra ter grupos abertos em condomínio. Sim, eu também. Porque desses grupos, é só pesquisar nas jurisprudências a quantidade de processos de dano moral que existem por causa de grupos de WhatsApp. E é assim, né? Quando o síndico contrata a assessoria, eu acho que a primeira coisa que a gente diz assim, ó, tem grupo aberto? Sim. Quem é o administrador? Ah, sou eu. Deixa de ser. Por quê? Porque a partir do momento que houve um descumprimento legal entre os moradores do grupo, tu és o administrador e tu não tomou a iniciativa, a responsabilidade é tua. Né? Então, ou sai do grupo, ou sai de administrador, queres continuar acompanhando, a gente sempre diz para os síndicos, queres continuar acompanhando, cria um fake. Não te manifesta, né? Bote sua esposa, faça alguma coisa, brincadeiras à parte, mas assim, o grupo não faz parte de algo seguro para o condomínio no geral, porque vai gerar um reflexo, o síndico representa a comunidade e tá ali, vai gerar um prejuízo. Mas juntar a tecnologia, a inteligência artificial, que nem dizem, a inteligência artificial não vai nos substituir se a gente tiver esse calor humano. Isso aqui, né, essa nossa troca, ela é insubstituível. Não vai ter robô nenhum que vai substituir a nossa conversa. Então, é ótimo aliar uma tecnologia ao atender a vozinha que não vai conseguir acompanhar o dia a dia. Exato. E as vó querem que eu passe, não adianta. Tem que conversar. E é um diferencial, porque a gente... tem gente que não vai concordar com o que eu vou falar agora. A gente tá numa era de pessoas carentes. Muito. Eu vejo pelos clientes. Eles são carentes de conversa. Os próprios moradores, eles são carentes. Eles querem conversar. Eles têm essa necessidade de ter esse... olho no olho. Sim. De sentar. Aí alguém está me ouvindo.
A gente até vê isso nas assembleias, né? Exatamente. Que a assembleia, ela é um palco formal e técnico, né? Então, quando a gente foge da pauta, o que a gente faz? Traz de volta pra pauta. Sim. Então, quando a gente não ouve os outros, quando a gente não ouve aquele condômino inflamado, ele fica mais inflamado ainda porque não entende que ali não é o momento dele se abrir, Exato. dele expressar insatisfação, né? E então, talvez essa forma de estar lá, de atender, de conversar, reduza um pouco, mas eu concordo contigo. Eu acho que nós temos 2 grandes problemas hoje na sociedade, que é a carência e o ego. E eles andam juntos. Sim. Né? Porque daí, quando a pessoa não me dá atenção, o meu ego fica ferido e aí eu uso isso contra. Né? Eu vou E aí atacar. e aí eu fico contra o meu síndico porque ele não me deu a atenção que a minha carência exigia e feriu o meu ego, e o meu ego é um monstro descontrolado. É verdade. E aí isso acaba gerando até, às vezes, o stalking, o condômino antissocial, né? E acaba causando o nosso dia a dia caótico condominial. Caótico. Hoje a tua carteira de clientes, pela expansão, David, com certeza é um número já elevado de condomínios, né? Como que você consegue organizar as manutenções prediais desses condomínios? Verificação de validade de extintores, fachada, telhado. Vai junto àquilo que a gente estava falando sobre a comunicação. Eu sempre dou um exemplo, né? Apresentamos para uma assembleia, a assembleia optou pelo nosso trabalho, no dia seguinte a gente já está no condomínio, colocando as informações da comunicação, nosso telefone, nossa disponibilidade, e ali a gente já faz um checklist de todo o condomínio. Eu vou olhar os extintores, já vejo ali quando foi carregado e que empresa que foi carregado. Eu vou ver a verificação no mural, se tiver um mural, a limpeza de caixa d'água, a detetização, quando foi feito isso. Teste hoje de estanquidade, que é muito importante. A gente não tem essa informação no condomínio, a gente vai com a administradora e a gente cria uma tabela. Essa tabela, cada condomínio tem uma tabela do condomínio separado, dizendo dia, quem fez e quando fez, e qual o próximo vencimento. Isso a gente já deixa ligado já junto, né? E a gente começa a monitorar esse trabalho. Limpeza de caixa d'água, 6 meses. Quando tiver faltando 1 mês para fechar os 6 meses, a gente já alinha os orçamentos com as empresas e passa para o conselho. Está finalizando o prazo da validade da próxima limpeza de caixa d'água, temos que fazer uma nova limpeza, está aqui os orçamentos, eles olham e opinam a empresa ali juntamente com o síndico. E depois que a gente faz isso, a gente senta com o conselho e avalia, olha, a gente fez todo o checklist do condomínio, vimos que falta tal coisa para ser feito, e o que vocês hoje é a prioridade para vocês, em questão não apenas as obrigatoriedades, que a gente vai ter que fazer as obrigatoriedades, extintor, essa obrigatoriedade, mas o que vocês querem alinhar junto com isso que a gente possa melhorar. A gente faz isso e coloca junto nas pautas nossas como prioridade. Então a gente entra, faz esse pente fino dentro do condomínio, cria essa tabela, cria isso, né, dentro formalizado na empresa, e daí a gente começa a cuidar condomínio por condomínio. E a gente coloca alarme ali para saber quando é que vai ser o próximo, os avisos, sempre nos próximos meses para a gente poder fazer dentro das demandas. Sim, que tem caixas d'água, né? Caixa d'água. Tem todo um processo, fossa, caixa d'água, extintores, detetização, isso. fazer reteste de mangueiras quando tem hidrante, uma coisa muito importante que muitos não pegam nisso, mas fazer reteste de mangueira é uma coisa, hoje muito teste de estanquidade, reguladores de pressão de gás, tudo isso a gente já faz para poder alinhar junto com o conselho e ver as validades, porque querendo ou não o síndico vai responder por qualquer coisa que não tiver dentro da validade. A responsabilidade do síndico é o que a gente mais preza como jurídico, né? Já que Exatamente. Eu acho que... e ultimamente tenho feito uma análise que muito se vende a segurança jurídica do síndico, a segurança jurídica do síndico. E essa semana eu me peguei pensando assim, a segurança jurídica do síndico vem do bom trabalho para o condomínio, né? Então, assim, eu vou fazer a segurança do síndico quando ele está fazendo efetivamente o trabalho e assegurando as manutenções em dia, atendendo aos condôminos, fazendo o que o 1348 prevê. Sim. Né? O síndico seguro é aquele que
traz ao condomínio a segurança jurídica. Então, eu não tenho como síndico estar prejudicado se eu deixar de atender aquela comunidade. Entende? Eu tenho... O que tu acha dessa minha... Eu divaguei, assim, esses dias. Mas por que a gente vende tanta segurança jurídica para o síndico? Na verdade, a segurança jurídica, ela é, óbvio, por ser a representatividade, mas... É do trabalho bem feito. Exato, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. A responsabilidade, a gente, por exemplo, financeiramente, a gente recebe por um trabalho bem feito. Exato. A responsabilidade, ela é tamanha, igual, tal qual quanto. Eu vou receber financeiramente por isso e vou estar segura juridicamente se eu atuar adequadamente, diante da OAB, ética e tudo mais. Então, o síndico, ele vai estar seguro e dando a responsabilidade jurídica para aquele condomínio, por óbvio, ele vai estar também coberto. Assegurado. Claro, assegurado. Exato. Assegurado. E sobre, seu David, fornecedores. Você tem seus fornecedores particulares ou é o condomínio que decide? É a massa condominial que decide quem vai ser os fornecedores? Assim, a gente, quando trabalha como síndico profissional, a gente diz que a gente tem aqueles fiéis que vai nos atender. Porque, assim, ó, o meu telefone, toda semana, tem alguém querendo trabalhar. Um eletricista, um encanador, alguém quer hoje trabalhar conosco. O que a gente faz? Pega lá 6 da tarde de uma sexta-feira, 8 da noite, sexta-feira, liga para ele. Justamente o telefone vai estar desligado, não vai atender mais nada, e o síndico, né, como a gente trabalha, nós temos que dar esse atendimento, o que acontecer. Então, sim, a empresa tem parceiros hoje que nos atuam, né, nas devidas urgências. Precisa se deslocar alguém de madrugada, sábado, domingo, feriado, nós temos aqueles que nos atendem. Algo que a gente tem que fazer, que a empresa, que o condomínio, na verdade, quer uma melhoria, quer implantar alguma coisa no condomínio, a gente pega os fornecedores, olhamos, e dependendo da situação, nós, como empresa, faz aquele pente fino. Vou dar um exemplo. Vamos fazer a pintura da fachada. Vai ter as empresas XYZ. Deixa eu dar uma olhada. Mas essa empresa tem as NRs para fazer todas a adequação dentro do que é permitido, que é exigido? Não tem. Essa empresa faz seguro de vida para as pessoas quando estão penduradas? Não faz. A gente faz esse pente fino e de entrega a gente sempre passa para o conselho. Olha, vocês pediram essa demanda, nessa demanda a gente olhamos as empresas mais qualificadas hoje que tem no mercado, para não dar nenhum dano para vocês, nós temos esses orçamentos. Aí a gente senta e define junto. Eu não defino nada no condomínio sozinho. Passo sempre para o conselho. E o conselho faz a definição. Eu tô hoje com um problema, não digo um problema, mas algo que tem que resolver na questão que o condomínio quer colocar energia fotovoltaica. Então você sabe que o mercado de energia fotovoltaica cresceu imenso nos últimos anos. Então tem aquela empresa de A a Z. Mas hoje a fotovoltaica ela te dá uma garantia de 10 anos de um inversor e 20 de uma placa. Eu tenho que pegar uma empresa qualificada que daqui a 10 anos essa empresa me dá um respaldo. Essa empresa vai estar aberta aqui 10 anos? Ainda exista, né? Ainda exista, porque essas placas hoje são tudo importadas. Será que daqui a 10 anos vão estar importando ainda essas placas? Vamos estar trabalhando com esse segmento? Então a gente sempre pega as empresas hoje que estão qualificadas, que estão anos no mercado, que estão atendendo mais esse gap de energia de fotovoltaica. Então é isso que a gente faz, esse pente fino antes para como eu falei antes, no começo, algo que vamos implantar no condomínio. Estragou um portão, estourou um cano, estourou alguma coisa, tem aquele nosso que ajuda, né, toda semana. O de fé. O de fé, exatamente, o de fé, que vai dar todo o suporte para o condomínio. E quando a gente faz, esse nosso diferencial hoje, que eu digo dos condomínios que a gente apresenta, tudo que acontece dentro de um condomínio, além de estourar um cano, estourou, queimou um disjuntor, queimou alguma coisa, a gente passa tudo antes para o condomínio e para o conselho. Moradores, estragou certo material, estragou o portão, tiramos foto, mostramos o que estragou e depois mostramos o consertado. Para sempre ser bem transparente o que está acontecendo.
Transparência junto com os problemas, né, do ego, a transparência, eu acho que diminui muito Sim. essa problemática. E a parceria, eu vejo... vou tocar num assunto, sabe que o nosso podcast é pimenta, e eu sou a pimenta... E nós duas juntas. Eu sou a pimenta em pessoa. Vou tocar na ferida do mercado, me desculpem. Já começo pedindo desculpa, tá? Zelos, David. Assim, parceria no mercado condominial hoje, a gente sabe que dói, né? Tem muito parceiro e assim, a gente sabe que vem as empresas que nem tu disseste, vem muita gente já querendo trabalhar e a pessoa já vem assim na parceria financeira, né? Quanto que é o ganha-ganha. Só que o condomínio, de uma forma transparente, não tá ganhando, é o ganha-ganha entre eles. Sim. E a gente sabe que a nossa atuação aqui, ela é de uma forma muito aberta de dizer assim, nós vamos trabalhar no sentido de que como que tu vai ajudar ao condomínio, né? A tua empresa, nós somos parceiros porque eu confio no teu potencial, porque eu confio no teu trabalho. Nós vamos ganhar dentro do nosso trabalho, né? E isso é o que traz o problema para o mercado hoje, eu vejo. A parceria que não olha, como tu disseste, do crescimento da tua equipe ou do crescimento do condomínio, né? Como que nós vamos resolver pontualmente para isso estourar lá na frente e eu chamar novamente para a gente seguir com esta parceria rentável. E infelizmente, mercado, me perdoe novamente, isso é algo que a gente precisa bater, reforçar e mostrar que a transparência e a verdade, a gente precisa de parceria. Sim. Por quê? Porque existe a parceria do bem, a parceria certa, a parceria que trabalha adequadamente, que eu tenho uma engenheira que a gente sempre trabalha junto. Tenho pessoas que eu sempre indico. Por exemplo, um síndico, indico fulano, né? Sim. Porque a gente sabe, por exemplo, indica a Zelos, né? Por quê? Porque a gente sabe que o trabalho é certo, correto e justo e vai ter o resultado que a gente busca para aquele condomínio, não é para mim. Não Sim. é eu que vou ganhar uma vantagem com isso. E eu acho que o problema do mercado hoje, podem discordar, mas eu acho que todos estamos aqui sofrendo por isso, né? Pelo individualismo que nos traz o benefício próprio e não para o cliente. A parceria sabe? O individualismo é o que tem gerado esse problema. Eu quero estar ganhando, não me interessa se o trabalho que eu estou desenvolvendo está beneficiando o meu cliente ou não. Uma das coisas que, geralmente, quando a gente se apresenta para uma assembleia, a gente deixa muito claro. Porque eles pensam assim numa assembleia. Muitas vezes, quando é síndico morador, há muitos anos, optaram por um síndico profissional. O síndico profissional vai tirar todos os nossos funcionários que trazemos aqui e vão trazer os seus parceiros que trabalham para ele. Eu sempre falo pro pessoal, gente, se a empresa que está atuando no condomínio há muitos anos, vocês gostam da empresa, a empresa realmente está sendo atendendo vocês uma boa qualidade, a gente nunca vai mexer. Dá um exemplo. Nós temos lá o Joãozinho que ele faz a manutenção do nosso jardim, ele gosta, ele vai lá, cuida da nossa planta. O síndico vai mandar o Joãozinho embora para trazer o jardineiro, parceiro dele. Não, gente, a gente mantém essas pessoas que trabalham no condomínio já para vocês. Mas não tá deixando a desejar, não tá legal, queremos trocar. Aí opta. O condomínio está optando, o condomínio quer trazer uma nova pessoa para trabalhar e a gente faz a mesma coisa. A gente traz as opções e quem define são eles. A gente fala na questão da parceria, doutora. É que assim, nós como síndico profissional, nós temos que ter os nossos perdigueiros, que a gente precisa deles para nos atender. Porque, e não uma parceria financeira, mas sim de um serviço. Exato. Não, e tu disseste do Joãozinho. Às vezes o Joãozinho faz até o trabalho bem feito, mas ele não tá adequado. Por exemplo, ele faz a pintura, só que ele faz a pintura em altura e não tem NR35. Então, o que o síndico profissional vai chegar e vai dizer? Me desculpe, Joãozinho. Mas não é que eu quero colocar, mas levar para a Assembleia. Não é que eu quero colocar, mas eu preciso atender as regras, né, jurídicas e de trabalhistas e de responsabilidade, porque senão o reflexo disso vai ser absurdo. Eu tive um exemplo... Eu consigo te manter aqui no condomínio. Eu tinha um exemplo de um condomínio que a gente assumiu em Campo Bom, uma época,
que a gente estava trabalhando, daí tinha uma empresa que fazia a limpeza do condomínio há muitos anos, e daí tinha um morador que ele alfinetava, tá muito ruim, tá muito ruim, tá muito ruim. Daí ele tirava fotos, cantinho, assim, tá muito ruim, começava. Eu dizia, tem uma coisa, né? Daí eu entendi depois, que daí a gente fala, o peixe morre pela boca, né? Porque nós abrimos uma empresa de limpeza, eu e minha esposa, moradora, queria limpar o condomínio. Daí eu cheguei no meu conselho, olha gente, tem essa opção, querem trocar. Ela se propôs a limpar o condomínio, mas é uma decisão de vocês. Mas vocês estão sabendo os riscos que vocês podem ocorrer juridicamente por ter uma moradora trabalhando dentro do condomínio que não tem uma empresa registrada para esse tipo de função. Não queremos, nós queremos ter uma outra empresa, então a gente foi para uma outra empresa, fizemos os orçamentos e passamos para eles. Sim, que é importante, tu falaste, resumiu o que eu quis dizer em uma frase, que é uma parceria de trabalho e não financeira. Isso. Mas o mercado, ele deu uma distorcida nisso, né? Eu tenho parceiros e não tenho vergonha nenhuma de dizer, mas essa é a parceria que a gente precisa deixar, né? Não é financeira. Nunca vai ser, porque se for financeira é sempre em prol da valorização do cliente, não um benefício individual próprio entre a parceria, né? De saber que este trabalho vai ser bem feito para aquele cliente. Perfeito, acho que a gente precisa trazer para o mercado esta informação. Profissionais idôneos, né? Profissionais idôneos, profissionais que não visam o lucro, só a vantagem própria, porque nós estamos falando aqui, como o David bem pontuou, do sonho das pessoas. As pessoas, às vezes, juntaram tudo, absolutamente tudo que tinham para dar aquela entrada e trabalham mensalmente de uma forma suada para pagar a parcela para casa própria, de dizer, é meu. E a gente tá ali trabalhando, visando o quê? A melhoria daquele lar, que aquela pessoa investe, ou a gente tá visando o lucro? Eu acho que a nossa lucratividade, nosso salário não, nossa remuneração vem do trabalho bem feito. Exato. Né? Então, a gente precisa desfazer isso do mercado. As pimentas vieram para o podcast, na dúvida, chama o jurídico. Chama o jurídico. O condomínio pode. David, hoje, como que tu consegue fazer a gerência dos condomínios? As visitações, quantas vezes por semana tu consegue passar em cada condomínio? Para verificar, não só por WhatsApp, né? Sim. Pessoalmente, as demandas que ali estão. A empresa hoje, nós atendemos os condomínios e sempre a gente faz esse contrato no condomínio, que a gente faz visita de 2 a 3 vezes por semana. Que quer dizer, no mínimo é 2 vezes, não digo que o máximo vai ser 3, mas a gente faz essas visitas. Quando a gente se apresenta para um condomínio que a gente quer atuar como síndico, a gente sempre fala, síndico profissional é 365 dias no ano, 24 horas. A gente faz a visita semanal, ou eu ou alguém da equipe vai fazer essa visita. Aconteceu alguma coisa no condomínio que precisa que o síndico vá, um acompanhamento, a gente vai, se desloca. Teve um período atrás que deu um problema no condomínio nosso, que não foi da RGE, foi trocar um transformador e deu problema no condomínio. Então a gente passou semana toda e nos viramos à noite, começou o problema às terça-feira, às 10 da noite, e foi terminar às 6 da manhã de sexta-feira. Nós viramos à noite, eu virei à noite no condomínio para cuidar, o pessoal trabalhando, dando assessoria para o condomínio, cuidando realmente o patrimônio das pessoas. Tinha 15 pessoas trabalhando ali. Outro dia estava um outro funcionário nosso que estava trabalhando também junto com nós ali. Então a gente faz esses atendimentos semanais, visitas, conversa com o zelador, conversa com os moradores, conversamos com os prestadores que estão fazendo, a gente acompanha os prestadores, né? A gente fala com o nosso diferencial que a gente acompanha os prestadores. Todo o serviço que é feito no condomínio, a gente acompanha, ou eu ou alguém da equipe que vai estar acompanhando. Então tem mais essa junção e esse nosso diferencial. Então a gente faz semanal e prestadores, visitas emergenciais. Já aconteceu de eu ir para um condomínio 3 da manhã,
sábado, domingo, feriado, ir para um condomínio, virar a noite no condomínio, agora para mim foi um novo, virar a noite dentro do condomínio, a gente virou a noite dentro do condomínio, porque a gente faz esse acompanhamento. Eu sou bem chato nessa questão, porque eu não consigo mandar um prestador e deixar o prestador à vontade. Eu gosto de acompanhar e ver o serviço sendo executado. E é uma coisa que a gente aprende na marra, né? Condomínio, o síndico que falar que conhece tudo de um condomínio, que sabe como funciona, olha, eu digo assim, ó, você tá enganado. Porque condomínio, tudo tu aprende. Todo dia tu aprende uma lei surge nova, algo da engenharia vem novo, você aprende todos os dias. E coisas que a gente aprendeu bastante foi na dor, no começo. Um exemplo, vamos instalar David, vamos instalar nossa internet amanhã. Daí o cara vai lá, instala a internet e estraga do vizinho. Porque ninguém acompanha. Então agora a gente acompanha. A gente pede 40 horas de antecedência da instalação e tem alguém que vai acompanhar. Mudança. A fazer uma mudança. Justamente quando está saindo do prédio, do condomínio. Está liberando o apartamento. A pessoa faz aquela mudança sem cuidar nada. Então a gente está acompanhando toda a mudança na entrada, na saída. Daqui a pouco estragou, quebrou alguma coisa, a gente está acompanhando, já viu ali na hora e já notifica para fazer o ressarcimento. Então a gente tem todo esse diferencial. As visitas, acompanhamento e toda a gestão do que está acontecendo dentro do condomínio. Os prestadores de serviços soltos no condomínio é algo que tem gerado a troca de internet, então eles puxam a fiação, né? Sim, a instalação puxa a fiação uns dos outros, porque não é a mesma empresa de internet. Exato. Às vezes, condomínios novos não têm tubulação suficiente para várias empresas, e aí uma vai boicotando a outra para se manter naquele... Né? Então, tem que ter esse acompanhamento, é imprescindível. E também porque é uma pessoa solta dentro do condomínio, né? Exato. É mais um problema que a gente vai enfrentar ali na frente e ter prejuízo que vai ser rateado pelos moradores. Agora com a evolução da tecnologia tem a fibra, né? Sim. Hoje a fibra é o cabo mais fino, consegue passar. Antigamente tinha antes aquele antigo, né? Que às vezes tinha que subir no telhado para conectar na antena. Daqui o prestador andava naquele telhado, achava que estava, né, pulando, saltitando, que não vai dar nenhum problema, quebrava uma telha, rachava uma telha, não falava nada, não mexia nada, deixava. E daí dava aquela semana de chuva, mas não ligava. Olha, tá molhando o apartamento, o que tá acontecendo? A gente vai ver depois se a telha quebrada. Então até isso a gente acompanha para isso não acontecer. Caso, tudo bem, quebrou, a gente tá ali, já arruma para não o condômino que mora no último não ter esse dano depois, futuramente. Então por isso a gente já faz esse acompanhamento também para não ter esse problema futuro. Pra ter uma segurança, claro. Né? Aproveitando o gancho da dor, que o David falou da dor. Hoje, qual é a maior dor de um síndico profissional? Qual o maior problema? Tu vê? O maior problema do síndico no mercado do trabalho. O maior problema que eu vejo de síndico profissional é as pessoas entender que síndico não é advogado, que o síndico não é engenheiro, que o síndico não é eletricista, que o síndico não é encanador, que o síndico ele é o gestor do condomínio. Que ele não é o empregado do condomínio. Que ele não é empregado do condomínio. E que não pagam o salário, né? Não é salário, é remuneração. O salário que a pessoa que incomoda é R$2 que o pra salário. ele da cota, né? Porque assim, ó, eles acham, mas eu te passei, eu sempre falo, gente, tudo bem, o que depender da minha pessoa, o que depender de nós, a gente tenta resolver. Mas quando parte de terceiros, eu fico preso numa agenda de um terceiro, essa pessoa não trabalha exclusivamente para o condomínio, trabalha para outros síndicos, outros condomínios, outras empresas. Então, assim, ó, as pessoas, isso é a maior dor. As pessoas entendem que aconteceu, o síndico tem que resolver para ontem. Sim. Não é assim? O síndico depende daqui a pouco de um tempo, agora esse tempo de chuva. Mas tu resolveu até hoje. Gente, não tem como eu trocar um telhado chovendo. Eu não tenho como fazer uma pintura, um reparo com a umidade que está hoje. Essa é a dificuldade. As pessoas entender que existem processos, que o síndico depende de terceiros e que o síndico não é o Batman que faz tudo. Exatamente. O síndico, ele realmente, ele precisa dos seus hobbies. As pessoas que estão ali para te ajudar e te auxiliar. E sabe que essa tua dor, ela vem muito do individualismo da dificuldade da cultura, que é o que eu muito bato, né? De cultura de condomínio, porque
A partir do momento que eu acho que o meu problema precisa ser resolvido para ontem, eu não consigo identificar que eu moro num condomínio com mais X mil unidades, ou... Porque temos condomínios com 1000 unidades, né? Mas, por exemplo, um condomínio de 300 unidades. Eu sempre faço a analogia de um trem com 300 vagões. Para tu fazer um vagão andar... É uma força. Para tu fazer 300 vagões andar, é outra força. Sim. Então, para tu resolver um problema para 300 vagões, o gestor precisa de muitas peças, mover muitas peças e ter outras demandas que independem dele imediatamente. Então, eu não posso... o Zezinho me passou um problema... Mas é um problema que eu vou mover outras peças da minha empresa, de outras empresas, Sim. da administradora, da engenharia, telhado. Nesse caos que, infelizmente, nós temos acompanhado, telhado de inúmeros condomínios que não foram afetados diretamente pelas inundações e enchentes, eles foram afetados superior. Sim. Porque o telhado não deu vazão. O telhado não deu vazão. O que pode ser? O síndico não é engenheiro. Então, os engenheiros estão assim, essa engenheira que eu digo que é minha parceira fidelíssima, ela não tem agenda. Por quê? Porque tá caótico. Sim. Os telhados estão caóticos. E aí, o que o individualismo faz, que é atuador? Mas tu é o meu síndico. A minha unidade está com problema. Resolva você. Sim. Como diz o Dr. Ramon, que ouviu do Cortella, problema seu. Né? Então, a partir do momento que for nós vamos resolver. Eu acho que tudo que a gente vê como dor é uma cultura que a gente tem trabalhado, e eu acho que muito vem do nosso podcast agora, de também mudar a visão do mercado. Né? Sim. De trazer para o mercado a ideia de que condomínio é lar de todos. Que precisa nascer, porque a instalação já vem prejudicada, né? Quando ele nasce errado, ele vai se desenrolar errado. Então, ele já precisa nascer com a cultura de que nós vamos morar aqui, o meu vizinho e o síndico vão me ajudar e eu não vou responsabilizá-lo por tudo que é problema meu, imediatamente meu. As pessoas não entendem que o condomínio também é uma grande engrenagem, né? O síndico depende do fornecedor, o fornecedor depende de outras empresas que prestam serviço para eles em produtos e assim vai gerenciando, né? Eu vou te dar um exemplo. Pandemia, álcool em gel. Não tinha álcool em gel. E o pessoal queria porque queria o álcool em gel. E a gente ligava para as empresas, não conseguimos, tá para chegar. Síndico, é obrigatório, se vira, consiga o álcool em gel. Não tinha o que fazer. E realmente a gente dependia de quem? De toda uma cadeia, de uma produção, de um distribuidor lá, ou a farmácia que vai te vender, ou alguém que vai te vender. E vocês não entendem, tu tem que ter álcool em gel. Como tu vai conseguir esse álcool em gel? Te vira, tu tem que ter o álcool em gel. Então, assim, a pandemia, né, a gente aprendeu muito na pandemia. Sim. Muito mesmo. E assim, síndicos que atuavam na pandemia e conseguiram se manter na pandemia, eu digo assim, eles aprenderam muito no ramo de condomínios. É que foi na pandemia que o mercado condominial, ele se tornou exponencial, né? Porque as pessoas que entravam e saíam, elas tiveram que ficar. Exato. E aí começaram a ver os problemas e como é viver ali. Exato. E viver aqui me dá um problema na minha individualidade. E aí começa a ideia de que o apartamento é meu, eu faço o que eu quiser dentro dele. Né? E aí o síndico sofre e vem o individualismo, e a pandemia trouxe tudo isso pra gente, do jurídico, né? O jurídico porque tá me cobrando e é pandemia, tá? E como se eu não cobro, por exemplo, como que o síndico vai fazer o pagamento da portaria, da conta de luz, né? Tem todo o 1348 ali. É a engrenagem que a doutora Jaqueline disse, de que o síndico é gestor, mas ele tem a engrenagem do jurídico, da engenharia, da administradora, da contabilidade, dos prestadores, dos fornecedores, do material. Então, é a multidisciplinariedade do organismo vivo, né, que personificado. Que nem tu falou a pandemia. Muitos, né, prédios nossos, as pessoas viajavam demais, assim.
férias escolares, viajavam. Daí chegou a pandemia, ninguém viaja, todo mundo trancado, as pessoas viam assim, aquele apartamento precisa de uma reforma. Vou reformar o apartamento. Mas aquele pessoa que trabalhava o condomínio que trabalhava numa empresa, foi trabalhar home office. Aí tu imagina, o home office com a reforma. Eu tô dentro do meu horário de reforma. Mas eu preciso trabalhar, e o silêncio eu não consigo. Isso foi realmente foi pensar só no seu, e o resto deixa... Nós tivemos uma decisão de um juiz que proibiu, acho que o uso da quadra de esporte, porque ele estava trabalhando em home office e ele não conseguia por causa do barulho das brincadeiras das crianças. Só que, sabe, aquilo que, assim, peraí, né? Não tem como a gente prender as crianças dentro de casa, por mais que tinha que fazer o isolamento, criança é criança. Sim. E aí gera todo o conflito, foi ali que o mercado deu um boom, né? Exatamente. A gente já está indo para os finais, eu vou fazer... Mas tão rápido assim. No começo eu estava um pouco assim nervoso. É sinal que a conversa tá boa, né? Hoje, David, tu acha imprescindível ter, juntamente com o síndico profissional, com uma empresa, uma assessoria jurídica? Deixa eu complementar a tua pergunta, que daí a gente já faz pro finalmente, que a gente está encerrando. O que tu acha do nosso nome do nosso podcast? Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Olha, realmente é algo assim que o nome foi detalhado para isso mesmo. A tua pergunta, eu digo assim, é extremamente importante. Extremamente importante. Como eu disse antes, eu sou síndico profissional. Claro, tem muitos colegas que são advogados, formados em direitos, tem aquele que é engenheiro, aquele que trabalhou. Eu sou síndico. Então, assim, o síndico hoje, ele precisa de dois elos importantes, um profissional importantes. Um bom advogado e um bom engenheiro. Para uma empresa de síndicos, um bom síndico profissional, ele tem que ter no seu lado um bom advogado e um bom engenheiro. A gente não sabe todas as leis, né? A gente não sabe o que pode e o que não pode. Uhum. Tem coisas que eu ligo para a pessoa que nos dá assessoria. Posso? Tem problema? Não tem. Pode? Não, tem problema. Por quê? Quando nos apresentamos, eu sempre falo, a gente apresenta no nosso condomínio, a gente fala, a gente tem uma pessoa que nos dá assessoria jurídica e nós temos uma pessoa, um engenheiro que nos dá assessoria. Eu atendo um condomínio de hoje de casa de alto padrão. Eu, como síndico responsável pelo condomínio, eu tenho que assinar lá na prefeitura o projeto. Eu não sou engenheiro. Então tem um engenheiro, parceiro nosso, que avalia, David, pode assinar, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Então, assim, um bom síndico, né, e tanto morador, tanto profissional, por um condomínio andar e não ter nenhum problema futuramente estrutural, jurídico, porque um dano jurídico para um condomínio é muito importante. Sempre esses dois elos, um bom advogado e um bom engenheiro. Eu acho que estamos finalizando, né, Jaque? Queres fazer algum... Eu quero agradecer a disponibilidade do David para vir nos prestigiar, né, Tati, no primeiro podcast de Direito Condominial do Rio Grande do Sul. Eu acredito que a presença de síndicos profissionais com conhecimento, como o teu, é muito importante para o mercado condominial hoje. Então, muito obrigada. Quero agradecer ao nosso patrocinador, a LCD Condomínios, e aos nossos apoiadores. A SEX, o Condomínios pelo Mundo, e a Anacom. E o Conase. Finalizando, David, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a esse convite. Achei importante muito trazer esse podcast aqui para o nosso Rio Grande do Sul. A gente vê pelos outros estados, né? Esse tipo de conteúdo é muito importante. E por que não começar no Rio Grande do Sul também? Achei muito interessante, fico feliz pela participação nesse podcast, por esse convite de vocês estar aqui. Pena que o tempo corre rápido, passa voando. Contra nós. Tem muita coisa que a gente poderia conversar, falar, e vamos deixar para uma outra oportunidade, convidando. Não faltarão oportunidades. Então, encerrando esse episódio, eu digo, como o David disse, para evitar passivo,
Para evitar problemas para o seu condomínio, chame um síndico profissional, um bom engenheiro e chama o jurídico que o condomínio pode. Obrigada pela audiência, pessoal. Até Voltem a próxima. sempre. Estejam com a gente.